uma forma da gente deixar o nosso código mais claro é trocar, por exemplo, as representações que dependem de números inteiros, trocar por formas que têm mais significado, ok? Então, o que significa esse número 1? Então, ao invés de você deixar o número 1, você colocar um nome, uma palavra, alguma coisa que tenha mais significado. E uma forma que você pode fazer isso no Flutter é lançando mão de uma estrutura de dados chamada enum, ok? O enum ele vai criar uma lista ordenada de coisas e que você pode acessar esses elementos através dos nomes deles. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, gênero, ok? A lista aqui, né, enumerada, ela vai seguir as mesmas regras de nomenclatura para classes, ok? Então, para eu acrescentar itens aqui dentro de uma lista enumerada, eu posso fazer assim direto: masculino, feminino, e está aqui criado o nosso enum, ok? Agora, como é que a gente pode utilizar o enum? Eu vou pegar agora o nosso método alteraCorpo e eu trocar isso aqui. Então, ao invés, por exemplo, de ter aqui um inteiro, eu teria um tipo gênero, ok? E aqui seria gênero informado. Então, aqui ao invés de, por exemplo, testar se gênero é igual a 1, o teste seria assim: se gênero ponto masculino, tá? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa com ele aqui, ó. Vou trocar isso aqui, esse 2, e vou colocar a palavra feminino. Feminino. Bom, troquei aqui, mas eu tenho que lembrar que lá embaixo, aqui também tem que trocar, que é gênero informado. A variável é gênero informado. Aqui e aqui. E aí eu vou ter que trocar também aqui, né? Que antes eu passava um número inteiro, agora eu tenho que passar um tipo enumerado. Gênero ponto masculino e aqui gênero ponto feminino. Bom, veja só, o código ficou bem mais legível agora, então veja que é bem mais fácil de entender. Então, se o gênero informado é igual a gênero masculino, ele vai fazer alguma coisa. Se o gênero informado é igual a feminino, ele vai fazer outra coisa. Aqui embaixo, então, né, altera a cor. A área que eu quero alterar é a área relativa ao gênero masculino. Então, o código ficou bem mais legível, ok? Mas, apesar de funcional, não vai ter alterações no funcionamento do código, ok? Ele vai continuar funcionando da mesma forma, ó. Ativou, desativou, ativou, desativou o outro, desativou, o funcionamento é o mesmo. O nosso código ficou mais claro, tá certo? Mas ele ainda precisa passar por refatorações, até porque, veja, eu tenho essa função aqui, ela não é uma função simples de ser entendida, né? Tem um monte de ifs, tem elses, então a gente ainda pode refatorar esse código para torná-lo ainda mais fácil de ser entendido. Bom, o operador ternário é uma forma da gente reduzir o código que a gente escreveu, tá certo? Sempre que a gente tem uma estrutura de seleção, tá certo? Então, caso você não conheça, eu vou fazer uma breve apresentação dessa estrutura para você. Bem, a estrutura condicional if é talvez a estrutura de seleção mais conhecida que a gente tem dentro das linguagens de programação, ok? E ela funciona perfeitamente, não há nenhum problema com ela, tá certo? Agora, o grande detalhe do if é que a gente precisa escrever muito código, às vezes, para fazer um teste simples, ok? Então, no caso, por exemplo, específico do Dart, que é a linguagem que a gente usa dentro do Flutter, eu tenho que colocar parênteses, eu tenho que abrir e fechar colchetes, enfim, ok? Agora, quando eu utilizo um operador ternário, a coisa fica bem mais simples, ok? Lógico que nem tudo eu vou conseguir fazer com o operador ternário, tá certo? Mas olha só que interessante, eu posso escrever, por exemplo, todo o teste em uma só linha. Então a condição vem primeiro, né? A indicação do operador ternário é o símbolo de interrogação. E aí, a parte, né, se o teste for verdadeiro, se a condição for verdadeira, logo após
símbolo de interrogação, 2 pontos, e o que vem depois dos 2 pontos é o código a ser executado quando a condição for falsa, ok? Agora vamos ver como é que funciona o operador ternário na prática. Pois bem, depois que você teve o primeiro contato geral com o operador ternário, vamos colocar ele aqui no nosso código para a gente ver o funcionamento dele, ok? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar uma variável nova aqui, tá certo? Vou chamá-la de gênero, tá? Ou seja, ele vai ser do mesmo tipo, daquele tipo enumerado que nós criamos, chamada gênero selecionado, ok? E aí nós vamos precisar fazer 2 alterações no nosso código. A primeira delas, tá? Vai fazer com que a nossa função, nosso método alterar cor, ele não seja utilizado, ok? Então tá aqui. Eu vou fazer o seguinte. Anteriormente, aqui, quando o clique era detectado, eu chamava o setState para ele atualizar a interface e chamava o alterar cor, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou modificar isso daqui, tá? Ao invés de fazer isso, eu vou colocar uma atribuição. Ixi, tá escrito errado, agora que eu vi isso, tá masculino. Enfim, vai ficar assim. Bom, essa foi a primeira modificação, ok? Aqui dentro. A segunda modificação que eu vou fazer é aqui, tá? Nessa atribuição aqui, que antes ele recebia a cor, né, do gênero masculino, eu vou trocar isso daqui e vou colocar o operador ternário aqui dentro. Quer ver só? Então, gênero selecionado é igual a gênero ponto masculino, ok? Aqui o operador ternário. Então, cor, área ativada, cor, área inativa. Tá, Mauro, mas o que isso aqui significa? Então vamos lá. Bom, essa parte aqui eu tenho um teste, ok? Então eu estou verificando se o gênero selecionado é igual a gênero masculino. Ok. Veja que eu tenho um operador ternário aqui. Então, se isso aqui for verdade, né, a cor a ser selecionada é a cor área ativada. Caso esse teste, essa condição seja falsa, então cor área inativa passa a ser a cor. Agora, uma coisa muito interessante do operador ternário é que aqui veja que antes de fazer o teste do operador ternário, aparece a propriedade cor e 2 pontos. Então quer dizer que eu estou esperando um valor para atribuir para esse campo cor. E a cor que vai ser atribuída é justamente aquela que vai vir da seleção feita pelo operador ternário. Tá certo? Então eu vou colocar esse é um código semelhante a esse aqui na parte do feminino. Então aqui no setState eu vou colocar, né, gênero selecionado igual a gênero feminino, ok? Aqui agora, ao invés de fazer atribuição como nós tínhamos anteriormente, eu vou tirar essa atribuição e vou colocar gênero selecionado é igual a gênero feminino. Então, por área ativada por área inativa. Então, veja só. Aqui então eu tenho uma atribuição e aqui eu tenho uma outra atribuição, ok? Só que aqui no caso de cor, essa atribuição ela é seletiva. Por quê? Porque eu estou aplicando um operador ternário aqui, beleza? Então olha só,
Você vê que não há mais chamada, por exemplo, para toda essa parte aqui do código. Então eu posso pegar essa parte toda aqui, ó, altera a cor, e posso simplesmente, ó, transformar tudo isso daqui em comentário, ok? Então eu vou fazer um restart na aplicação e vamos ver o funcionamento dela agora. Aqui, olha só. Então, área masculina e área feminina começaram como inativas, ok. Cliquei, ativou o masculino. Cliquei no feminino, desativou o masculino, ok? Olha lá. Perfeito, era isso que nós queríamos fazer. Então quando a gente volta e olha aqui no código, todas essas linhas aqui então, olha, da linha 27 até a linha 45, ou seja, 18 linhas de código, elas puderam ser trocadas então basicamente por duas linhas que nós colocamos agora. Então nós conseguimos já diminuir mais um pouco o nosso código e torná-lo ainda mais legível. Bem, depois de ter refatorado todo o nosso código, né, e tornado esse código mais sucinto e expressivo, ou seja, menor e mais fácil de entender, o trabalho está terminado, certo? Errado. Veja, o nosso widget área ele virou filho do gesture detector, ok? E isso não está certo, ok? Porque a gente ampliou uma funcionalidade do área fora da especificação dele, ok? Agora, a melhor coisa a fazer então, já que a gente testou e viu que funciona, eu teria que refatorar o área de forma que eu colocasse a funcionalidade do Gesture Detector dentro dele, ok? E uma coisa interessante que vai nos ajudar bastante é o fato de que no Flutter, tá, as funções elas são como objetos, ok? Elas podem ser passadas como parâmetro e isso vai facilitar bastante a nossa tarefa, ok? Então a primeira coisa a fazer é remover o Gesture Detector. Eu vou começar aqui pelo masculino, tá? Então, ó, vou clicar aqui, vou vir aqui na lâmpadazinha e remove this widget. Ok, já está removido. Vou fazer aqui a mesma coisa com esse outro. Remove this widget. Pronto. E vou lá para o Dart, para o area.dart, ok? Bem, aqui no area.dart eu vou fazer alterações nele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo campo, tá? Então, lembrando que os campos eles têm que ser final, ou seja, eles são constantes, mas recebem o valor em tempo de execução. E o tipo desse atributo vai ser função, ok? E eu vou chamar essa função de onPress. Perfeito? Bem, agora aqui eu tenho que alterar também o construtor da classe. Então eu vou colocar aqui, ó, assim. Então, this.onPress. Prontinho. Então, o básico já está aqui. Agora, eu preciso incluir, né, aqui dentro do corpo do nosso widget o Gesture Detector, tal qual nós tínhamos lá no página de entrada, ok? Então, para fazer isso, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui no container e vou fazer um Wrap with Widget, ok? Então, que widget que eu vou utilizar vai ser o Gesture Doctor. Doctor não, Detector. Perfeito, beleza. Então, o que nós temos aqui dentro do Gesture Detector? Nós vimos que eu tenho a propriedade onTap, ok? Veja, o que eu vou colocar dentro do onTap? Vai ser a função onPress, ok? Então quer dizer que quando alguém chamar uma área, ele vai informar qual é a função, né, que vai ser executada quando o usuário pressionar no botão. Ok? E aí eu tenho
dentro do Gesture Detector eu tenho um container, dentro desse container eu tenho uma área, ok? E tenho todas aquelas outras configurações que eu tinha anteriormente. Então, o que eu mudei então? Fazendo um resumo, criei um novo campo aqui, um novo atributo, que é do tipo função, né? Coloquei ele aqui no construtor, acrescentei o Gesture Detector aqui, ok? Envolvendo o container, tá certo? E acrescentei o OnTap aqui. Então, agora o que está faltando fazer? Vou voltar lá no página de entrada para acrescentar o código responsável por fazer a chamada do área, para ele passar a função para o área da forma correta. Então, vejamos. O que nós tínhamos anteriormente aqui era o seguinte. Eu tenho aqui então o expanded, aqui, child area, área, perfeito. Agora, eu tenho aqui dentro uma propriedade nova chamada onPress. Opa! Então, o que o onPress vai receber? O onPress ele vai receber uma função que, no nosso caso, vai ser o setState, ok? E o que a gente vai colocar aqui no setState? Vamos colocar aquela mesma atribuição que nós fizemos anteriormente. Beleza. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa lá no feminino. Então aqui, ó, área. Então o que eu vou fazer? Vou colocar onPress, que é o atributo que eu acabei de criar. O onPress, ele vai receber uma função que é quem? setState. E o que o setState faz? Ele atribui gênero selecionado. Então aqui no caso, gênero selecionado é igual a gênero feminino. Vamos ver como é que funciona, se tudo deu certo. Beleza, vamos observar então se agora funcionou. Vamos lá. Então, ó, os botões começam desabilitados, ok? Então, quando eu clico, habilita. Quando eu clico no outro, desabilita o anterior. Olha só. Funcionamento perfeito. Então, vejam só. Nós tiramos então aquela parte que havia aqui, que acrescentava funcionalidade para o widget área e colocamos aqui dentro. Então, agora veja, o área ele está se transformando em um widget interativo, tá certo? E veja que não é necessário obrigatoriamente informar as funções, porque se você for olhar aqui, olha, eu tenho uma área aqui que só tem cor, aqui também, enfim, né? Mas ele se transformou num widget bem mais flexível, porque você consegue customizar o conteúdo dele e você consegue também transformá-lo em um widget interativo. E o nosso código, veja, né? Eu posso agora retirar todo esse comentário aqui. Então, veja que acrescentamos funcionalidades interessantes aí, olha, e sem ter acrescentado tantas linhas de código assim. E mantivemos o nosso código organizado, ou seja, tudo que é relativo ao widget área está dentro do área.dart.